Meus queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos aqui no projeto Paz de Joelhos Filho de Pé, com a série Os Últimos Acontecimentos Antes da Volta de Cristo. Já falamos aqui sobre a chuva serôdia, já falamos sobre sacudidura, sobre autoclamor. E hoje vamos falar sobre o... Então hoje vamos falar sobre o decreto dominical. E conosco está o missionário Pedro Viana da ASPAC. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite. Boa noite. Nós agradecemos ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto maravilhoso. Esse assunto é o ponto onde deve nos chamar a atenção, que é o último momento onde a porta da graça estará aberta. E logo no término do decreto dominical, então, logo se encerrará a mensagem do terceiro anjo. E, consequentemente, virá o fechamento da porta da graça. Queridos irmãos, não sei se vocês lembram, a última terça-feira, nosso irmão falou algo que ficou na minha mente, de que as pessoas que estão vivendo nesse período para frente, tem que haver uma mudança de vida, como aconteceu com Nicodemos. Nicodemos mudou a vida da água para o vinho, e teve ali a ajuda celestial, entrevista com Jesus. E outra pessoa que eu quero citar aqui, antes de adentrar no assunto, foi Paulo. Paulo pensava que estava fazendo tudo certo, mas quando ele caiu do cavalo ali, que ficou cego, passou 3 dias em jejum, oração, se perguntando e perguntando para o céu: o que eu fiz de errado? Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Eu acho que estes assuntos estão sendo abordados aqui, é uma reflexão para uma mudança na nossa vida espiritual. Eu gostaria de comentar com vocês um trecho do Grande Conflito, da página 611, que diz que servos com o rosto iluminado e de resplandecer de santa consagração se apressarão de um lugar para o outro para a proclamação da mensagem do céu. Deus, ele tem algo maravilhoso para dar à sua igreja. Nós passamos por grande dificuldade hoje, mas no futuro, quando a perseguição se adensar ao nosso redor, nós iremos ser grandemente abençoados. Como o nosso povo lá na terra de Gósen, era tudo protegido, mas ao seu redor estava tendo uma grande catástrofe. Testemunho para Ministro tem um texto maravilhoso para compartilhar com os irmãos. Permita-me dizer-lhes que o Senhor agirá nesta última obra de um modo fora do usual e contrário a qualquer planejamento humano. Nós não precisamos fazer um grande planejamento para adentrar o decreto dominical, porque Deus já organizou tudo. Ele só precisa de você e de mim na questão da cooperação. E eu quero comentar essa questão da cooperação. E tem uma parte maravilhosa aqui que eu separei, em Eventos Finais, na página 118. As pessoas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo raio de iluminação divina, vindo de sua palavra,
Unicamente essa será a luz comunicada, e por meio dessas pessoas que Deus revelará aquela luz. Então, Deus está preparando o povo. E quem está aceitando essa mensagem maravilhosa, deixando essa mensagem modular a vida, é os que vão ser agraciados. Pastor e obreiro tem uma lida muito grande. Nós perdemos muito tempo com problemas entre irmãos. É cabelo, é unha, é maquiagem, é vestuário, é tanta coisa. E isso não deveria estar entre aqueles que vão receber a chuva serôdia. E a mensagem já deveria estar modulando as pessoas. E o trabalho de pastor e obreiro era abrir campo, era levar as almas a quem não conhece. Mas, infelizmente, Satanás tem colocado um berço e muitos estão alienados nesse berço. O berço da segurança carnal. E ele balança e as pessoas ficam cochilando e a mensagem não muda as pessoas. E qual é o presente que Deus quer dar para nós antes de desencadear o decreto dominical? Qual é o desfecho que vai ocasionar uma perseguição para o povo de Deus dentro do decreto dominical? Aqui no livro Grande Conflito, na página 606, de 1911, diz assim: disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento é o que são necessários. É pouca coisa que Deus quer da igreja dos últimos dias. Vou só repetir: disciplina de espírito é fundamental. Pureza de coração e pensamento é que Deus quer. Então, se essas pessoas analisarem esses 3 itens e seguirem fielmente, deixando que a tríplice mensagem angélica, acompanhada do braço direito da reforma de saúde, faça uma mudança, e como fez com Nicodemos, como fez com Paulo, como fez com Cornélio, com certeza nós vamos ser agraciados. Pessoas de fé e oração serão constrangidas a sair com zelo santo, declarando as palavras de Deus, que Deus lhe dará em seus lábios. Quem são as pessoas que vão ser agraciadas com a chuva serôdia? Repetindo: pessoas de fé e oração serão constrangidas a sair com zelo santo, declarando as palavras que o Senhor colocar nos seus lábios. O Senhor Jesus dará aos discípulos uma língua de sabedoria, a que os seus adversários não poderão contradizer nem resistir. Irmãos, eu penso que vocês estão, assim, desejosos de receber essa língua aqui, né? Isso aqui é muito, muito impactante na vida daqueles que querem receber a chuva serôdia. O Senhor Jesus dará ao discípulo uma língua de sabedoria. Vamos ver um texto bíblico para confrontar com esse verso que eu li de eventos finais. Atos, capítulo 6, e verso 9, verso 10. Olha aí na Bíblia de vocês, eu vou ler aqui. Estou falando aqui de Estevão. E levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos,
dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Isso aqui é só um protótipo do que vai acontecer no futuro. Nem se compara, isso aqui é uma sabedoria que Deus deu para Estevão. Naquele grande dia, todos que receberam a chuva serôdia vão ter isso aqui e mais. O que mais, irmão Pedro? Bom, eu separei aqui mensagem escolhida, volume 1, a página 118. Em nosso mundo, há muitas pessoas que são como Cornélio. Assim como trabalhou por Cornélio, Deus age por esses verdadeiros porta-estandartes. Como Cornélio, eles obterão conhecimento de Deus pela visita de anjos do céu. O que vai acontecer contigo, comigo? Quem é que vai te visitar lá no teu lado? Você que é cheio de fé e gosta de oração. Os anjos. Não é maravilhoso? Ao aliar-se o poder divino com o esforço humano, a obra se propagará como fogo na palha. Não para mais. Vai ser como se fosse um incêndio numa floresta, destruidor. Assim será a palavra de Deus em todos os seres humanos. E onde vai chegar esse fogo? Vamos ver. FSC. Então, esse testemunho, FSC, deixa eu dar uma olhada, Fundamento da Educação Cristã. Agora, não nos parece ser possível que alguém tenha de ficar em pé sozinho. Mas Deus alguma vez falou por meu intermédio, chegará o tempo em que seremos conduzidos perante as assembleias, perante milhares de pessoas. Então haverá mais severa crítica de toda a posição assumida em defesa da verdade. Muitos terão de se apresentar às cortes legislativas, alguns perante reis e diante dos sábios da terra. Que maravilha! Agora só tem um detalhe. A serva do Senhor comenta aqui, ó. Para responderem por sua fé, os que têm apenas um conhecimento superficial da verdade, não serão capazes de expor claramente as Escrituras e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos, não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Que ninguém imagine não precisar estudar, visto que não vão para o culto. Eu não vou para o culto, não preciso estudar. Mas dias virá que você vai ser colocado diante de delegados, de soldados, de juízes. E o que você vai fazer? Esse final de semana, nós entregamos certificados para algumas pessoas que participaram do seminário que fizemos aqui em São Luís. E nós percebemos que as pessoas gostaram de adentrar a Escritura Sagrada. E eu falei para eles, irmãos, a Bíblia de vocês tem capacidade de ser colocada em 30 estudos bíblicos. No mínimo, você tem que saber 12. Aí o pastor, o obreiro, fica fazendo os cursos com as pessoas, e quem deveria fazer é a igreja. Mas a igreja não faz. Por quê? Porque não sabe dar estudo bíblico. E quem é o culpado? Os pastores e obreiros.
que não coloca o povo para trabalhar. A serva do Senhor, em serviço cristão, diz que se nós não colocar o povo para trabalhar, é melhor colocar nossa credencial lá na associação. Então, nós temos que saber. Vai chegar um momento em que você vai ter que responder por si mesmo. E antes que chegue o decreto dominical, ou que chegue alguma perseguição, como ter chegado em países nossos vizinhos, então nós temos que estar preparados. Temos que fazer o trabalho. Então, o que vai acontecer? Além dos reis, além das assembleias legislativas, onde nós vamos ter que falar abertamente, vai acontecer que outras pessoas vão ouvir esse convite de misericórdia. E aqui que é o ponto-chave do decreto dominical. Eu vou ler para os irmãos. Multidões responderão ao chamado. Pessoas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderão à chamada. E os que eram preciosos retiraram-se apressadamente das igrejas condenadas. Assim como fora Ló retirado as pessoas de Sodoma antes de sua destruição. Haverá um exército de pessoas resolutas que permanecerão tão firmes, mas tão firmes como a rocha durante a última prova. Há muitos que sairão das fileiras do mundo, das igrejas, inclusive a Igreja Católica e outras, cujo zelo excederá consideravelmente o dom dos que se retificando, inclusive os católicos, cujo zelo excederá consideravelmente o dos que têm se ocupado de proclamar a verdade até agora. Então, há pessoas escondidas em algum lugar nessas igrejas que tomarão o lugar dos fracos, dos que não querem estudar, dos que não gostam de oração, dos que são bravos, que não são humildes. Tudo isso aí vai ser colocado. São essas pessoas que vão completar o número de 144 mil. É exatamente aqui, nesse ponto. Irmãos, é triste dizer, mas o texto de Apocalipse 18:4, abrem a Bíblia de vocês, quer fazer um convite para a humanidade. A minha pergunta reflita aí no texto bíblico e faça a pergunta para você mesmo. Eu estou fazendo isso? Que diz aqui em Apocalipse 18:4? Sérias consequências virão. Por quê? Porque tem dois mundos. Tem o velho mundo e o novo mundo. Quando Roma se desfacelou em 10 reinos, então não tínhamos pregadores nas Américas. Mas a partir de 1976, Deus, pela sua misericórdia, iniciou, como disse em Daniel, o tempo do fim. E agraciou o nosso povo com um refúgio. E, consequentemente, ele colocou ali um nome. Esse nome está ali em Apocalipse capítulo 12, verso 15 e 16. Satanás queria engolir a nossa igreja com suas doutrinas falsas, através da Igreja Católica, mas Deus jogou água e a água, aliás, eles jogaram água, que são as doutrinas falsas, e Deus providenciou e a terra abriu a boca e engoliu a água da serpente. E essa terra é considerada Martinho Lutero e o Novo Mundo, ou seja, os Estados Unidos. Ali enfraqueceu o período da Idade Escura, e começou o iluminismo, e as igrejas começaram a fluir, começando ali nos Estados Unidos, porque eles mandavam telégrafo para todos
Os seus amigos que estavam no velho mundo, na Europa, nos Países Baixos, venham para cá, aqui é o novo mundo, aqui tem liberdade religiosa. Que maravilha! Mas, queridos irmãos, chegou um momento crucial em que, quando Saddam Hussein fez o que fez no mundo inteiro, a ONU não teve nenhuma participação. Os Estados Unidos tomou a decisão e invadiu. Nas Malvinas foram do mesmo jeito. E eles falaram como dragão. Nós somos filiados desde 1964 na ONU, nós brasileiros. E muitos países são filiados na ONU, mas a ONU não tem tanto peso quanto a profecia. A profecia diz que ele falará como dragão. É um cordeiro, mas falará como dragão. E isso vai dar peso ao decreto dominical. Eu quero compartilhar com vocês um texto maravilhoso que eu separei aqui, no Vento Sinai, na página 129. Quando, porém, a observância do domingo foi imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira o papado, mais do que a Deus, prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, e adorará a besta e a sua imagem. Eita, que a imagem da besta está para receber fôlego. Ela já existe, é os Estados Unidos protestantes. Mas ainda não tem fôlego. E logo virá um fôlego. E eu quero compartilhar com vocês a hora que esse fôlego vai surgir. Meditação matinal 77. Separei aqui alguns textos relativos a esse poder. Página 182. Virá o tempo em que, de modo algum, poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que têm o sinal da besta. Poderes religiosos, olha isso aqui, supostamente aliados ao céu, supostamente, e declarando ter as características de um cordeiro, mostrarão por seus atos que tem o coração de um dragão, e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo de o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o santo dia de sábado. Você pensa que vamos ficar todo o tempo nesse detalhe de ir para a igreja, volta, tranquilo, nosso carro, nossa moto? Vão confiscar o teu carro, meu amigo. Vão confiscar a tua moto. Vão confiscar a tua casa linda. Você gastou tanto dinheiro e não ajudou tanto a obra de Deus. Vão confiscar tudo. E quando diz aqui a palavra de Deus, que quando Ló foi arrancado ali de Sodoma, os anjos se apressaram. Dessa forma, Deus tem pressa em tirar das igrejas caídas, das igrejas, os seus servos.
Pessoas têm morrido, irmãos, nessas igrejas. E por que essas pessoas não estão vindo para a nossa igreja? Falta de preparo, falta de consagração. Se o povo se consagrar, se o povo aprender a dar estudo bíblico, a sair, Deus fará a mesma coisa que fez com Filipe. Já leram a obra que Deus fez com Filipe, ali no capítulo 8 de Atos? Então, o Espírito Santo sabia que tinha uma pessoa que estava precisando de ouvir a verdadeira mensagem. Só que Filipe não sabia. Quem sabia era o Espírito Santo. Da mesma forma hoje. Se você quer ganhar pessoas para Jesus, diga assim: Senhor, me capacite, me treine, me faça ser um Filipe preparado. E aí o Espírito Santo vai te colocar uma pessoa na tua frente. Essa pessoa, ela está chorando, como diz lá em Serviço Cristão. Ela pega um folheto, olha para o folheto, olha para a Bíblia, olha para o céu e pede: Senhor, eu quero achar uma igreja verdadeira, por favor. Eu estou em dúvida se essa igreja não está me satisfazendo. Onde está a tua igreja? A minha pergunta é: onde é que está os representantes da igreja verdadeira, para que o Espírito Santo possa dizer: Alexandra, Antônia, Maria, Geralda e etc., tem uma alma que está precisando dos teus cuidados. Vai lá. É assim que tem que funcionar. Quando a chuva serúdia cair, nós já devemos estar em andamento, em trabalho, já devemos estar a todo vapor. Nós devemos estar 100%. Quando a chuva serúdia chegar, nós estaremos a 1000%. É assim que vai funcionar. Eu quero aqui ver com vocês o texto de Apocalipse 16, 13 e 14. Vamos ver o que diz lá. Apocalipse 16, 13 e 14. Diz assim: E vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. E esses espíritos são de demônios que operam sinais, eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quanto mundo nós temos? Quantos mundos? 2. Vamos ver se a gente aprendeu. O velho mundo e o novo mundo. Quem é o velho mundo? É onde o catolicismo predomina em nós. E o novo mundo é onde o protestantismo apóstata predomina. Bom, se temos dois mundos, então agora vamos para 3 religiões. Esses 2 mundos vão ter 3 religiões. Quais são? Vamos ver. Nós lemos aqui na Bíblia que são 3 espíritos imundos que saem da boca de 3 grandes potências. Falando-se religiosamente falando, né? Quem é o dragão? Representa quem? Espiritismo. A besta? Catolicismo. Falso profeta, o protestantismo apóstolo. Agora vamos ver o que a inspiração fala sobre esses 3 grandes poderes eclesiásticos. Por decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se separará para sempre, por completo, dos princípios da sua justiça. Quando o protestantismo estendeu os braços por sobre o abismo,
a fim de dar uma mão ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição Federal, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das ações sobrenaturais do inimigo e que o tempo está fim. Meus irmãos, isso aqui é sério. Por quê? Porque a filha do diabo, vocês sabem quem é a filha do diabo, né? Está lá em João 8,44. Então, ela fez Satanás fez um alicerce para ela, lá em Gênesis capítulo 2, aliás, Gênesis 3, verso 4, né? Deus dizendo que Eva morria, e Satanás dizendo que Eva não morria, né? Apresentando a filha dele para Eva, né? E então, ela fez, em cima desse alicerce, um prédio enorme, gigantesco, que hoje é difícil de demolir esse grande instituição, esse prédio que a filha do diabo fez. E Deus constituiu uma igreja aqui nessa terra para combater tanto a filha do diabo como a sua instituição. E eu quero explicar para os irmãos essa instituição que a mentira fez, que a filha do diabo é mentira, né? Quando nossa nação, os Estados Unidos, uma linha antes, desculpa, por meio desses dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domínio, Satanás aprisionará todo o povo em suas armadilhas, menos o povo de Deus. E aqueles que vão sair das igrejas caídas para completar o número dos salvos. Esses não vão ser enganados. O primeiro, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo, por cima de um abismo. E por outro lado, por outra mão, ele segurará a mão do poder romano. Sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando o direito de consciência. Católicos e protestantes e mundanos, todos juntos, aceitarão a realidade destituída, aceitarão religiosidade destituída de sua eficácia e verão nessa aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do grande milênio esperado. Quando nossa nação, os Estados Unidos, renunciar aos princípios do seu governo, de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. E isso não será outra coisa, senão dar vida à tirania que há muito tempo guarda ansiosamente. Mas, com tanta ânsia, ela aguarda esse momento, sua oportunidade áurea, de saltar de novo para o despotismo ativo. Despotismo é o que a igreja fez de 538 a 1796, por aí. Então, a igreja, ela tomou as rédeas. Despotismo ativo. Ou vai para a igreja na força ou morre. É assim que funciona. Hoje, nós estamos vivenciando aqui o que vai acontecer no futuro, meus irmãos. Dois mundos, o velho mundo e o novo mundo, eles adotarão as seguintes regras. Toda a igreja da face da terra vão se adaptar a dois grandes
normas espirituais. Primeira norma, a guarda do domínio. Ao contrário, desculpa. A primeira norma, o espiritismo. Todos devem crer que quando o homem morre, vai para o céu. Quando o católico morre, ele vai para o purgatório, depois dá uma ajeitada lá e vai para o céu. Quando o pastor morre, então ele vai direto para o Senhor de Abraão, para um lugar especial ali, fica louvando o Senhor. E o espírita, quando morre, ele se encarna em outro corpo, continua vivendo. Então, as 3 espíritos que saem são essas mentiras. Sai da boca do espiritismo, sai da boca do falso profeta e da besta. Engana todos, ou seja, encaixa todos nessas 2 instituições, guarda o domingo, a imortalidade da alma, e quem não se adaptar a essa fase, então será perseguido com um decreto dominical, decreto de morte. E Deus quer que você, querido irmão, aprenda isso, fale isso para as pessoas. E quando chegar o momento certo, Deus vai te usar para explicar para as pessoas o que está diante de nós. Qual é o abismo que as pessoas vão cair. Deus está te aguardando e me aguardando. Eu quero finalizar, já tem só 10 minutos para terminar meu tempo. E quero finalizar ainda com algumas orientações, que diz assim: os homens que se tornaram imbuídos do espírito do dragão, eles professam ser mansos e humildes, mas falam e legislam do espírito de Satanás, mostrando por suas ações que são opostos do que professam ser. Esses poderes, semelhantes ao do cordeiro, se unem ao dragão para fazer guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Satanás une-se com protestantes e católicos, agindo em parceria com eles, com os deuses deste mundo, dando ordens aos homens como se fossem seus súditos e de seu reino, para serem manejados, governados e controlados. Como é que os Estados Unidos, juntamente com todos os poderes seculares, irão fazer com toda a humanidade? Vou repetir: serão manejados, governados, controlados, conforme lhe agrada. Queridos irmãos, Deus vai ter a oportunidade de enviar anjos para ficar do nosso lado, para nós falarmos firme e decididos nas assembleias, nas delegacias, em qualquer lugar que nós formos tomada a palavra, igual Estevão foi tomado. Agora fala da tua fé. Aí ele falou, e ninguém resistia a ele, porque ele tinha espírito de sabedoria. E Deus vai colocar em nossa mente, nossa língua, mas para isso você tem que estudar. Trabalhe nesse sentido. 2025 apenas começou. Páginas estão em branco. Determine aí na sua agenda: eu vou tirar um dia para o Senhor para me estudar. Agora, veja bem, por que um professor sabe mais do que um aluno? Porque ele lê e vai para a prática. Então, faça isso. Leia, aprenda, e esse dia que você tirou na sua agenda, vai fazer visita. Coloque na prática aquilo que você aprendeu, e você vai ver o que você vai ser. Você vai ser um gigante, você vai ficar igual a Elias, igual a José. Vai ser um dos que vai subir nas costas dos gigantes, vai ser um gigante também. Finalizando, ao nos aproximarmos do fim do tempo, a falsidade será tão misturada
mas tão misturada com a verdade, que somente os que têm a direção do poder do Espírito Santo serão capazes de distinguir a verdade do erro. Meus irmãos, isso aqui é sério. Tem pessoas que adentraram aí na internet, tomaram água de cisternas gotas, estrelas que já brilharam no movimento de reforma, hoje estão na sarjeta, lá, embriagado com vinho de Babilônia. Por isso, ore, Senhor, me dê o Espírito Santo para eu possa ver a verdade, para quando o erro chegar, os meus olhos estão tão fixados na verdade que vai ser fácil distinguir o erro. Continuando, diz o seguinte: precisamos fazer todo o esforço para guardar o caminho do Senhor. De modo nenhum devemos afastar-nos de sua orientação e pôr a sua confiança no homem. O Senhor determina que os anjos mantenham estrita vigilância sobre os que põem sua fé no Senhor. Esses anjos são nossa especial ajuda em todo tempo de necessidade. Cada dia devemos ir ao Senhor em plena certeza de fé e dele esperar sabedoria. Que Deus nos ajude, que possamos sempre ter esses anjos ao nosso lado para avançar. Deus te abençoe, querida igreja. Amém.